Marcos 10, o versículo 31. É um texto que Jesus fala aqui com seus discípulos, né? Depois do diálogo com um jovem que queria tirar sua dúvida espiritual da vida eterna. Teve a resposta, mas não quis ouvir. E Jesus diz aí em Marcos 10, 31. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão os primeiros. Aí ficamos assim, você lê o texto, aí não tem assim um detalhe, mas na sociedade aqui da época, alguns pensavam o seguinte: já que esse homem era rico, sabia ler, sabia somar, sabia escrever, sabia contar, ele tinha, né, tem que ser o primeiro a desfrutar dos gozos dos bens espirituais. É isso que eles pensavam. Muitos pensavam assim. Os judeus também, né, que Jesus disse que a salvação veio de judeu, o povo escolhido, eles se achavam, né, que eles já tinham direito a tudo, né? Jesus ele usa uma parábola em Mateus, né, capítulo 21, o versículo 31, que Jesus fala, mas na parábola, né, pergunta, 2 jovens foram ordenados, um para fazer uma tarefa. Ele disse, eu não vou, mas foi. E o outro disse, eu vou, mas não foi. Aí Jesus conta essa parábola ali, e os escribas, os fariseus, estavam ali ouvindo. Aí no versículo 31 de Mateus, capítulo 21, diz, qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram-lhe, o primeiro. Disse-lhe Jesus, em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entrarão diante de vós no reino de Deus. É isso que Jesus está também dizendo aqui. Eles se consideravam os primeiros. Então, o publicano, a meretriz, o ladrão, né, as prostitutas, eles não tinham direito. Mas quando ouviram Jesus, se arrependeram. Quando ouviram Jesus, se arrependeram. Jesus também, ele para quebrar essa ideia, né, essa tradição de que a pessoa boa, a pessoa religiosa, a pessoa que cumpria todas as coisas, ela tinha primazia. E Jesus, ele usa a parábola aí, Jesus fala da parábola, né, dos lavradores. Né? Jesus fala que o homem contratou homens para trabalharem na sua vinha, na sua roça, vamos dizer. Então começaram 6 da manhã, né? Aí quando foi umas 10 horas, ele contratou mais 5, e quando foi meio-dia, ele contratou mais alguns, e quando foi 3 horas, assim, 2h30, ele contratou mais pessoas. E no final do dia, né, ele disse para o que ia fazer o pagamento, né? Ele começa a dizer, né? Comece o pagamento pelos derradeiros. Então, o que chegou 2h30 recebeu, né, o dia completo. Então, o que chegou 10 horas, então os que chegaram cedo, que trabalhou o dia todo, né, já pensaram assim, poxa, nós vamos receber mais. Por quê? Esse aqui só trabalhou um pouquinho. E quando aqueles que chegaram no horário receberam, reclamaram. Mas espera aí, nós trabalhamos o dia todo no sol quente, nos acabamos. E ele que trabalhou poucas horas está ganhando mais do que eu. Aí é que o texto, né, a palavra, Jesus, ele diz aí, Mateus capítulo 20, versículo 16, né? Que o dono da fazenda disse, eu combinei com você X, para você trabalhar na minha vinha, na minha roça, está aqui seu dinheiro. Ou você está achando ruim por você ser uma pessoa justa? Aí Jesus usa aí a expressão aqui, ó, assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. No reino de Deus não tem essa questão, né, de tempo, não tem essa questão de quem construiu. A questão é seguir a Jesus. No reino de Deus, os primeiros serão os últimos, né?
Muitas vezes as pessoas estão confundindo. Eu tenho muitos anos na igreja, eu faço isso. Isso é bom? Bom, sim, é bom. Mas aquele que segue a Jesus de verdade, aquele que é convertido, aquele que não rejeita, porque o jovem, o homem rico aqui, o mancebo de qualidade, como você queira chamar, ele não tinha certeza da salvação. Ele tinha dúvida. Jesus disse, olha, você vem e me segue. Ele não quis seguir a Jesus. Então, os primeiros serão os últimos, significa isso, que não importa o seu tempo de vida cristã. Talvez uma pessoa chegue, mas ela se converteu de verdade. Aqui está falando de uma pessoa convertida. Não está falando de pessoas que frequentam, que diz que é religioso. Porque o jovem era religioso, mas não tinha certeza da salvação. Então, para que você faça parte disso, é preciso você seguir a Cristo como Ele manda, como Ele ordena. Fica a dica.